Olá! Você está na quinta temporada do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa. E você sabe, a gente está aqui sempre buscando levar um conteúdo relevante para você, revendedor, revendedora. E o nosso tema de hoje é para falar sobre a transformação dos postos de serviços na era dos carros elétricos. E para falar desse assunto, que é muito importante, eu convidei o RJ, que está lá nos Estados Unidos vivendo essa experiência, né, essa jornada que é o varejo americano, para contar para a gente um pouquinho qual é a percepção dele, o que ele está vendo lá e o que ele acha que vai acontecer, o que ele, né, imagina que vai acontecer aqui no Brasil. E eu tenho certeza que o assunto de hoje vai ser muito importante, né? Porque a gente tem que olhar para o nosso negócio hoje, mas mirando o futuro. E é sobre, com esse olhar, né, com essa ótica que a gente vai focar o assunto de hoje. Tudo bem, RJ? Como você está aí nessa terrinha aí do Tio Sam? Nós falamos no último episódio sobre lojas de conveniência e hoje nós vamos falar de um assunto tão importante quanto, que é essa questão da era dos carros elétricos, né? E como que isso pode impactar aqui no nosso mercado. Mas antes eu queria que você se apresentasse, né, para a audiência que por acaso pode ainda, né, não conhecer o RJ. Acho difícil, mas é sempre importante você falar aí um pouquinho da sua experiência e também falar um pouquinho dessa sua jornada aí nos Estados Unidos. Oi, Karen. Poxa, é um prazer imenso realmente estar aqui junto com vocês. Esse podcast que tem levado conteúdo de alta qualidade, convidados ilustríssimos. É uma honra para mim estar aqui junto com vocês. Olha, para quem não me conhece, eu gosto muito de me apresentar como pesquisador, né? Eu sou um pesquisador, um curioso científico do mercado de consumo. Hoje já posso dizer que sou autor também, né? Colocar esse pronome aí nos meus títulos, porque no ano de 2023 eu lancei o livro O Consumidor Tem Pressa, Corra com Ele ou Corra Atrás dele, onde trago reflexões sobre a importância de colocar o consumidor como centro de qualquer negócio, seja qualquer negócio do varejo. E é interessante, cara, que esse foi o primeiro livro escrito por um autor brasileiro no Brasil falando sobre o consumidor em postos e lojas de conveniência. Então, assim, é um marco, um início, né, de uma nova era, de uma profissionalização no setor de combustíveis, onde os postos estão entendendo a necessidade de entrar no varejo, saber que eles pertencem a esse mercado incrível e que eles precisam captar seus consumidores, né? Então, quem me acompanha nas redes sociais, Instagram, pode procurar lá Roberto James RJ, você vai me encontrar, você vai ter conteúdo, vai ter muita coisa muito dos resultados dessas pesquisas que eu tenho realizado. Então, e um desses projetos aqui para encerrar 2023 foi justamente o Vivendo o Varejo Americano, né? Que eu estou aqui há mais de 90 dias nos Estados Unidos, percorrendo mais de 15 estados, diversas cidades, entendendo, conversando com revendedores, conversando com consumidores, visitando lojas, postos, lojas de conveniência, supermercados, restaurantes, ou seja, entendendo como é que o varejo norte-americano funciona e trazer um pouco dessa vivência para o Brasil. Esse meu projeto vai se encerrar com a NRF, que acontece em janeiro de 2024, né? E aí a gente vai, que é uma das maiores feiras de varejo do mundo, né? Ele começou esse meu projeto Vivendo o Varejo Americano, começou com a NACS, que é a maior feira do segmento de postos e lojas de combustíveis do mundo, e vai se encerrar com a NRF, que é a maior feira de varejo do planeta, né? São mais de 1.000 expositores. Poxa, é uma expectativa muito grande. É um prazer enorme estar aqui com a Revenda, Ali, né, trazendo para esse público, poxa, altamente qualificado, um público exigente, um pouco do que a gente pôde captar, né, que a gente pôde estudar e pesquisar aqui nos Estados Unidos.
Excelente, RJ, e parabéns aí pelo livro. Eu tenho o prazer de ter um exemplar dele e é muito bacana toda a sua trajetória. E quem ainda não teve a oportunidade, né, ainda de ouvir ou assistir o episódio anterior, contextualiza para a gente um pouquinho de tudo que você tem visto aí nos Estados Unidos. Olha, Estados Unidos, ele pulsa o consumo. Aqui você tem uma oportunidade de amplificar os seus negócios muito maior que no Brasil. E isso é interessante porque a gente vê a maior quantidade de bilionários e milionários no mundo estão nos Estados Unidos. E não é à toa, porque o mercado norte-americano, né, ele impulsiona, ele foca no consumo. Esses dias eu escrevi num dos blogs que eu faço o acompanhamento dessa viagem, e eu falei com ele sobre justamente essa questão de que o consumo nos Estados Unidos está, né, para o Brasil, o que o agro representa. Então, a gente tem o agronegócio, é o que movimenta a economia brasileira, é o que tem alavancado as contas no Brasil, que tem levado o Brasil adiante já faz um bom tempo. A importância que o agro tem no negócio, né, no ser e existir do Brasil, é o que o consumo representa aqui nos Estados Unidos. Ele é movido ao consumo, o consumidor americano, o cidadão americano, ele é levado a consumir o tempo todo. Então, ele acorda pensando em consumir, ele respira pensando em consumir, ele conversa focado no consumo. Então, é um laboratório interessantíssimo para a gente tentar entender o que é que está por vir aí no Brasil. Legal, RJ. Então agora que você já contextualizou, vamos focar aqui agora no assunto principal aqui do podcast, né? Que é para falar aí da questão da era dos carros elétricos. E aí a pergunta que eu tenho aqui para você, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho desse processo de eletrificação, né, da frota aí nos Estados Unidos e em que estágio ela se encontra em relação ao Brasil. Cara, existem algumas místicas em relação ao carro elétrico, que é a primeira que a gente precisa derrubar, o mito que a gente precisa derrubar para o revendedor brasileiro é de que o objetivo do carro elétrico, ele é o ambiental. Cara, ele não é. O objetivo do carro elétrico não é simplesmente ser uma alternativa para o meio ambiente. Não, não. O carro elétrico, ele é um negócio, ele é um produto como um outro qualquer, e ele sai agregando dentro do marketing dele, as montadoras falam o que elas podem para poder vender mais. E um desses aspectos é a zero emissão no processo de utilização daquele veículo, né? Então, quando você pega os incentivos governamentais, quando você pega todo o mercado americano, a gente tem duas formas de enxergar o carro elétrico. Em relação ao Brasil, ele está no estágio muito mais avançado, ele está no estágio já beirando o início do amadurecimento, né? Tem estados aqui americanos que já têm 35% de sua frota são de carros elétricos. 35%. Estão falando de um país que tem quase 290 milhões de veículos andando em suas estradas. Então é algo assim realmente espantoso. Você tem um estado, como por exemplo a Califórnia tem 32, você tem cidades no Colorado com 35%. Então, é um estágio muito avançado em relação ao Brasil que, poxa, está caminhando aí para chegar aos 200 mil veículos elétricos circulando. Então, assim, nós estamos caminhando no mesmo ritmo norte-americano. Quando você começa a analisar as vendas de carros elétricos, a gente está no mesmo patamar que Brasil, que Estados Unidos, Europa e China, percentualmente falando, né? Porém,
em unidades, a gente ainda está muito aquém, está beirando aí os 200 mil veículos elétricos circulando pelo país. E se você for analisar os Estados Unidos como um todo, ele deve estar chegando aí perto de 10% da sua frota, né, de carros sendo elétricos. Então, realmente é um feito enorme para um país que tem no petróleo uma das suas maiores gerações de riqueza, né? Então, a gente pode pontuar dessa forma, né? Então, o Brasil ele está numa curva de crescimento igual à norte-americana, igual à europeia, porém, a gente começou o processo de carros elétricos um pouco atrasado. Então a gente pode dizer que a gente ainda está assim, tá um pouquinho distante, né, dessa realidade que talvez aí nos Estados Unidos já está bem mais avançada, né? Mas estamos caminhando, né? E aí eu não sei, RJ, se você pensa assim também, mas é, a gente ainda tem uma percepção que a revenda, né, de postos e serviços, ela ainda tem um certo receio em relação a esse assunto, talvez por ainda ter dúvidas de como que essa questão da eletrificação dos veículos vão impactar o seu negócio, né? Você acredita que esse receio dos revendedores, ele é justificado? Cara, e você entrou no ponto crucial, certo? Porque uma coisa que me espantou foi quando eu cheguei na Califórnia, cheguei em Los Angeles e encontrei um posto sendo construído. E eu, pera, calma. Estamos em Los Angeles, no estado da Califórnia, onde em 2035 não será permitido mais a venda de carros a combustão. E como é que eu encontro aqui um posto de combustíveis sendo construído? E aí, é claro, tive que iniciar minhas pesquisas, conversar com pessoas e tentar entender como é que o revendedor americano, que na verdade a gente nem pode chamar ele de revendedor, né? O varejista americano entende essa questão e como é que o consumidor está enxergando. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o receio maior do revendedor brasileiro, ele está linkado a quê? Ele está linkado ao fato de que se o consumidor tiver um carro elétrico, ele não vai botar gasolina. Eu vou vender o quê? Karen, como eu disse, como a gente conversou no episódio anterior, combustível, gasolina é um item de venda do ponto dele, do varejo dele. Então, se ele tem uma receita X, ele vai ter lá 20, 30% impactado com a diminuição da venda de gasolina. Quando a gente vem para o Brasil, esse número salta para 80%, 90%. Então, esse receio do revendedor brasileiro, ele é justificado nesse ponto, porque o foco principal e único dele é a gasolina. Se o seu foco é a gasolina, você é um revendedor que você tem que se preocupar com os carros elétricos. Mas se preocupar como? Como eu tenho dito desde do lançamento do meu livro, nas palestras que eu participei nesse ano de 2023, graças a Deus foram muitas, eu tenho dito, olha, o foco tem que ser o consumidor. Mas por que o consumidor? Porque quando o americano sai de casa e ele para no posto, ele está indo consumir produtos e serviços e gasolina. Quando o consumidor brasileiro está andando na rua e ele para no posto, ele vai abastecer gasolina. Esse é o ponto diferencial, esse é o ponto de divergência que a gente encontra no mercado brasileiro. Como é que a gente pode se preparar para isso? Como você bem observou no início, você disse, olha, então a gente está começando aqui o processo de eletrificação da frota. Exato. Como a gente está começando e a gente tem 3 mercados que já estão bastante avançados, que é o chinês, o europeu e o americano, a gente está com a faca e o queijo na mão para fazer as coisas certas, tomar as decisões certas. Para isso, o revendedor precisa, Karen, aquilo que eu falei no episódio anterior, é assumir
o comando do seu avião, né? Uhum. Então ele tem que começar a consultar ali os painéis, os números, começar a tentar entender o que é que está por vir e não ficar só na janela olhando. Esse é o maior problema hoje do revendedor, é que ele está na janela olhando, preocupado, ouvindo notícias. Eu recebo centenas de notícias. O carro elétrico pegou fogo não sei aonde. O carro elétrico parou de funcionar. Essa eu tenho que contar, Karen, porque esses dias eu assisti um filme da Netflix chamado é da Julia Roberts, esqueci agora o nome, um que é depois do amanhã, alguma coisa assim, que é o Apocalipse, né? Eu assisti esse filme e aí esses dias eu estava vendo uma postagem, um revendedor mandou para mim um- uma postagem dizendo que um carro elétrico foi feita a atualização do software e ele não funcionou mais, pedindo para a pessoa entrar em contato com a assistência. E aí essa informação viralizou e todo mundo, olha aí, o carro elétrico não vai prestar. E um dos comentários a pessoa dizia, olha, o filme tal lá avisou que isso ia acontecer. Eu achei super engraçado. Por que que eu estou comentando isso para você, cara? Porque às vezes a gente fica se informando dentro de bolhas que dizem o que a gente quer ouvir, né? Então, às vezes a gente acha que o carro elétrico não vai dar certo porque pega fogo. E eu fico imaginando, né? Eu me pego muito refletindo, cara. Quando a combustão começou, será que os carros não pegavam fogo? Será que eles não explodiam? Será que eles não quebravam aquelas caldeiras? O nível de qualidade de fabricação dos carros de antigamente era igual aos de hoje. Então, quando você remonta que o carro elétrico aqui no Brasil, ele começou com o híbrido em 2006, ele é muito novo, tem menos de 20 anos. Então, o carro elétrico efetivamente começou aqui há 4 anos atrás, 5 anos atrás, ele começou o 100% elétrico. Então, assim, é tudo muito novo. Só que a gente tem 3 mercados internacionais que já passaram por vários desses problemas. A gente sabe que os carros que pegaram fogo da Tesla tiveram a sua solução com a bateria chinesa da BYD, né? Foi quem salvou a Tesla, foi uma montadora chinesa. Então, quando você consegue enxergar nesses mercados, você consegue entender que você tem muito o que fazer aqui e você pode redirecionar. Agora, se o seu pensamento ficar focado na gasolina, em 2021 eu escrevi um artigo para o Minas Petro, para a revista do Minas Petro, que era assim: pare de vender gasolina. Nossa, cara, como eu recebi mensagem, como assim eu vou parar de vender? Eu não posso parar de vender. Eu falei, olha, a gasolina já está vendida. Lembra que a gente conversou, inclusive, no, Uhum. no episódio anterior, né? O consumidor, ele vai lá para o gas station para botar gasolina. Ele já sabe que ali é gasolina. Ele coloca gasolina. Então, o up, o que você tem que fazer é o a mais. O que você tem que buscar é aquele consumidor que entre na sua loja de conveniência, que vá nos produtos e serviços que você tem ali naquela localidade, com aquela mentalidade de shopping que a gente tem que ter. Então, assim, o receio é justificado em parte porque o revendedor ele tem 3 mercados maduros que ele pode estar analisando e já pode estar se preparando. Aqui nos Estados Unidos, o carro elétrico ele não é visto como substituto do carro a combustão. Olha só, cara, interessante. O carro elétrico ele não é visto como um carro substituto pelo consumidor, tá? O objetivo do governo é chegar a 2035 com quase 70% da frota carro elétrico. Eu acho muito ousado essa meta que o governo americano tem. Eu acho que não vai conseguir, mas para o consumidor é isso. E é interessante que eu conversando com alguns consumidores, eu lembro que eu cheguei numa cidade de passagem de interior e eu parei numa loja do Burger King e tinha lá diversos carregadores da Tesla. Parei o carro, fui tirar umas fotos e chegou uma senhora e foi carregar. Não resisti, fui lá falar com ela, não gravei a conversa, e conversei com ela e disse: Oi, senhora, tudo bom? E aí, tá gostando do Tesla? Eu falei: não, o carro é muito bom. Aí eu disse, mas e aí, tem alguma coisa a falar? Ela disse: não, esse carro é alugado. Agora já vou dizer para você, viu? Não viaje com carro elétrico. Dá muito trabalho para carregar.
Olha, a facilidade que você tem de carregar o carro numa viagem com combustível é diferente de você carregar no carro elétrico. Então, Uhum. em Austin, quando eu fui em Austin, no Texas, eu encontrei uma família de brasileiros e a moça era casada com um americano e ele já estava no seu terceiro Tesla. E aí eu fui conversar com ele. Pô, o cara nem imaginava mais voltar para um carro a combustão. Então, se eu fosse me guiar pela primeira consumidora, eu deixo o carro elétrico para lá. Mas se eu for me guiar pelo aquele consumidor de Austin, o que que eu vou fazer? Então, por isso que é importante o revendedor estar buscando essas atualizações, estar buscando esse conhecimento, enxergar esses mercados maduros que a gente já tem. Estão entrando, né? Estão chegando perto, não estão entrando, estão chegando perto da maturidade, como Estados Unidos, China e Europa, e ele procurar entender o que é que tem acontecido lá. Como eu disse para você no começo, cara, eu vi posto sendo construído em Los Angeles, um estado, uma cidade que tem um estado que em 2035 não vai mais vender carros a combustão. Se você olhar a média aí de 12 a 14 anos, a vida útil de um carro aqui nos Estados Unidos, ou seja, vou comprar um carro em 2034, ele vai até 2046, 2047, eu vou estar usando um carro a combustão. Então, se eu estou botando hoje um posto, esse posto teria uma vida útil de mais ou menos 20, 25 anos. Só que tem um detalhe. Lembra que eu te falei? A gasolina é um item do que ele vai vender naquele ponto de venda. RJ, legal, né, a sua explicação. E aí, quando você estava falando, estava pensando aqui. A gente falou que aqui no Brasil ainda, nós ainda estamos numa realidade um pouco distante, né, comparado com países mais desenvolvidos, mas já é uma realidade assim. Antes a gente pensava nessa questão de carregadores, como aonde que eu vou encontrar um carregador e tal. Então você ia muito pro eu estou buscando. Hoje a gente já depara assim, eu estou indo para um shopping, eu vejo um carregador, eu vou para um local mais movimentado, eu vejo um ponto, né, de carregamento. Então, assim, a gente já observa isso aqui no Brasil. Então, eu imagino que aí nos Estados Unidos, essa realidade, ela é bem maior, né? Assim, você deve encontrar muito mais carregadores, né? Porque você comentou aí da senhora que estava viajando e ela falou assim, ó, não viaja com carro elétrico, mas ela deve ter achado pontos, não sei qual o nível de dificuldade, mas ela deve ter achado aí mais pontos para decidir fazer uma viagem, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí dessa situação, como é que é essa realidade aí nos Estados Unidos? Cara, que bom que você tocou nesse assunto, porque eu tomei um espanto quando eu cheguei numa loja chamada Best Buy, que é uma loja de eletrônicos, Uhum. coisas para casa, para o lar, encontra de tudo nessa loja. E quando eu estava andando pelas gôndolas, eu encontro lá na ponta de gôndola carregador elétrico. Exposto como se fosse um molho de tomate, como se fosse uma Coca-Cola, tá lá o produto em cima, as caixinhas embaixo, você pega a caixa e leva para casa. Entrei no corredor, tava lá várias marcas de carregadores, acessórios, adaptadores, porque hoje os Estados Unidos devem ter em torno de 110 mil pontos de carregamento. Desses 110 mil, 70 mil deve ser da Tesla. É tanto que no início do ano, todas as montadoras que fabricam carros no Brasil ou que vão trazer carros para os Estados Unidos, desculpe, falei Brasil, mas a partir de 2024, todos os carros que são fabricados nos Estados Unidos vão sair com o conector Tesla, porque a maior quantidade de carregadores que tem é da Tesla. Só que o que eu encontrei nessa loja era um adaptador, tipo um T que a gente usa aí, Uhum. para você pegar de um outro modelo de carregador e colocar no Tesla. Você clica no carregador da Tesla, clica no seu carregador e você carrega o seu carro. Então, acessórios, cabos, tudo, como se fosse um celular. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Falei, cara, não acredito isso. Isso impacta a forma natural como o carro elétrico é tido aqui nos Estados Unidos. É de uma forma natural.
Quando você vai para uma pesquisa que diz que um terço dos consumidores americanos pretendem ter carro elétrico, os outros dois terços não, olha, isso é muito relativo, porque o carro elétrico ele atende algumas necessidades de consumidores, tá? Então, ele não atende todos. Por isso que eu digo que o carro elétrico ele não é substitutivo ao carro a combustão, que um dia vai ser. Porque um dia o petróleo vai se acabar, não é possível. Eu sei que as contas que são renovadas a cada década, não, vai acabar tal ano, né? Até uns anos atrás era daqui a 70 anos, hoje é 100 anos. Então, assim, você pode entender que nesse caso dessa facilidade que o americano tem e a simplicidade com que ele já lida com o carro elétrico é bem diferente no Brasil e a gente está caminhando para isso. A oferta de carregadores tem crescido exponencialmente no Brasil. Olha, a gente deve ter aí perto de 12 a 14 mil pontos de carregamento, né? Então a gente está muito perto, se a gente for contar a curva, aquele número que eu te mostrei, né? Que a gente está crescendo na mesma proporção que os Estados Unidos, porém o número é diferente. A questão dos carregadores também reflete isso. Então, a gente está tendo uma oferta muito grande, só que a gente tem uma oferta muito grande gratuita agora, né? Mas, RJ, por que gratuito? Primeiro, porque a gente tem uma oferta de energia melhor do que vários países, como, por exemplo, a Europa, né? Até mesmo os Estados Unidos, né? E a gente tem uma oferta de energia melhor, apesar dos apesares, porque até mesmo que a gente não tem uma indústria tão forte como esses países. Agora, se você analisar essa questão da quantidade, a gente está caminhando muito bem. E dentro da cabeça do consumidor, tá? Quando você vai comprar um carro elétrico, até recomendo, cara, pô, vai um final de semana, vai numa loja dessas aí, faz um test Vou drive, fazer, vou se houver a fazer. oportunidade, pegue um carro para passar o final de semana. Eu peguei um Volvo, todo mundo lá em casa ficou apaixonado pelo carro. Porque ele é muito mais do que ser elétrico. Ele Aham. traz uma tecnologia diferenciada de controle, de evitar colisões, e que existem Uhum. carros de luxo no Brasil. No Brasil você encontra em carros, você não encontra em todos os carros. Aqui nos Estados Unidos você encontra em todos os carros, que não tem essa história de carro popular. E aí, quando você vai para o Brasil, você acaba tendo. Então, ele oferece muito mais do que isso. E um fator interessante que o revendedor precisa entender é que ele não pode colocar como é que eu posso dizer? Ele não pode colocar a dificuldade de carregar os carros como um empecilho para o consumidor, porque você entra no carro e o vendedor vai mostrar isso para você. Senta aqui, você quer ir para onde? Eu estou aqui no X e eu quero ir para o Y, né? Então, você clica lá no mapinha, lá no Waze, no Google Maps, o que você escolher, o carro vai olhar a quantidade de bateria que ele tem, a quilometragem que você vai percorrer e vai te dizer onde você tem que parar para carregar. O carro já faz isso. Eu não consigo fazer isso num carro a combustão. Eu não consigo fazer com que o computador de bordo saiba quanta gasolina ele tenha, pegue essa gasolina, faça a conta de quantos quilômetros ele faz com um litro e me diga onde eu tenho que parar para abastecer. Se existe algum carro com essa tecnologia que deve ter, é um carro de luxo, mas ela não está popularizada. Todo carro elétrico faz essa conta. Então, o revendedor precisa entender que carregar o carro não vai ser empecilho para o consumidor. Ao contrário, talvez essa consumidora, eu não perguntei isso para ela, até mesmo para não ser indelicado, ela não saiba que o carro tem essas funções, né? Ela não planeja, ela simplesmente queira dirigir como ela dirige um carro a combustão. Então, essa mudança, ela é muito simples, é muito fácil, sabe, tecnológica. Hoje qualquer jovem vai saber manipular um carro desse de uma forma bem simples, até mesmo os idosos, né, que é o que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos. Os idosos não ficam atrás de nada na Uhum. tecnologia, nos self-checkouts, nos carros elétricos. Ô, RJ, quando você estava falando aí, né, eu tive uma percepção que talvez o perfil do americano
ele pense um pouco diferente em relação a essa questão dos carros elétricos, eletrificados, se comparado com o perfil dos brasileiros. É isso mesmo? Qual que é a sua percepção, em relação a isso, né? Já que você está vivendo aí, né? Bem diferente. O americano, ele tem uma facilidade muito grande de locomoção devido às quantidades imensas de estradas, viadutos, acessos. Ele tem uma infraestrutura de deslocamento diferente da brasileira. Então, isso reflete no momento de escolha de compra, porque ele olha o carro para o olhar de consumo. Então, quando a gente pega uma pesquisa que diz que o consumidor americano, um terço, pretende ter carro elétrico, eu digo que essa pesquisa ela, 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 ela vai até mais. Eu acho que mais, em algum momento, o americano vai ter o carro elétrico, porque ele tem na sua essência, né, na sua cultura, o consumismo, então ele vai querer experimentar aquilo, ele vai querer comprar em algum momento. E o que a gente vê é um reflexo muito parecido com o que acontece no Brasil. Vamos falar aqui de classe média, tá? A classe média brasileira dificilmente tem um carro só, devido às impossibilidades que a gente tem de locomoção, de acesso a transporte público. E isso foi uma coisa que desmistifiquei aqui nos Estados Unidos, Karen, porque aqui o transporte público ele funciona muito bem nas grandes cidades. Orlando é uma cidade que, se você não tiver carro, você não vai nem na padaria. Eu estou Uhum, num lugar aqui que você não vai nem na padaria. Então, você se desloca de carro, você não vê ônibus. Ontem eu mostrei vi um táxi, falei para minha esposa, olha, amor, um táxi, olha aqui. Ela, nossa, um táxi, como se fosse uma coisa de outro mundo. Eu não vi táxi em Jacksonville, por exemplo. Não vi. É que a gente rodou a parte turística da cidade. Então, o que que acontece? Quando o consumidor tem essa predisposição, que é muito diferente do brasileiro, o brasileiro vai fazer conta, vai ver se é viável, se não é, e tal. E uma percepção que é diferente, Karen, a gente, como especialista na área, a gente que trabalha nesse meio, a gente olha muito essa questão dos carregadores. Quando você vai conversar com o consumidor, eles não olham muito. Então, é bem provável que você converse com alguém aí que não seja do ramo de combustíveis, postos, dessa área indústria automobilística. Você vai perguntar, você acha que tem muitos carregadores ou poucos carregadores? Ele vai dizer, nem sei. Tem gente que nem sabe que nos shoppings tem. Então, a uhum. partir do momento que você começa a pesquisar, que você começa a ver que você tem várias opções, várias possibilidades, é que o consumidor vai se interessar muito mais por isso, né? Então, a gente tem hoje uma oferta boa para a quantidade de veículos que a gente tem. Você não vê filas aqui nos Estados Unidos, você encontra. Eu cheguei num outlet, que foi em Nevada, e tinha lá dois, três carros esperando, tinha uns 15 a 20 carregadores Tesla, tinha uns dois ou três carros esperando para poder carregar. Então, acontece isso. E é tão interessante que quando você vai carregar nos carregadores aqui, eles te dão 20 minutos pós-carga, porque às vezes você deixa o carro carregando e sai, né? Então, o teu aplicativo ele já vai te alertar que o carro carregou. Então, você tem 15 a 20 minutos para ir buscar lá o carro, que é justamente para você tirar o carro de lá para outra pessoa a carregar. Senão Uhum. você vai pagar. Aí começa a pagar um valor alto, é muito mais alto do que o tempo de carregamento pelo seu carro ficar lá. Então, nos Estados Unidos você já encontra isso. No Brasil já é difícil. Eu, pelo menos, por onde eu andei no Brasil, você não tinha dificuldade de encontrar carregadores livres. E, poxa, isso é bastante interessante que a revenda atente para esses fatores aí. Certo. E você falou daquela senhora, né, da viagem e tal, que ela meio que deu uma reclamada, assim. Então, vamos trazer esse caso aqui. Eu queria que você falasse pra gente, assim, quais que são as diferenças entre viajar com carro elétrico e um carro a combustão, né? O que que talvez é preciso observar, ficar, né, ficar atento em relação a esses pontos para evitar possíveis problemas. Cara, eu fiz algumas viagens de carro elétrico e posso te dizer o seguinte.
O carro elétrico, ele exige o planejamento maior. Então, hoje eu estou aqui com o meu carro aqui a combustão na garagem. Se eu disser assim, vamos ali em Miami, 4 horas. A gente arruma as coisas, bota dentro do carro e parte para Miami. Com o carro elétrico, vamos ali para Miami. Então já tem que pensar, peraí, eu tenho hora para chegar lá? Se eu tenho hora para chegar lá, eu tenho que fazer um planejamento antes de entrar no carro, porque eu posso fazer o planejamento lá no carro também. Mas é que eu preciso me organizar, porque eu vou ter que ter um tempo de carregamento. Qual é a vantagem aqui dos Estados Unidos? Mais de 70% dos carregadores são de carga rápida. Dificilmente você encontra um de carga lenta. E alguns desses carga lenta são gratuitos, tá? O que é o carga lenta? Aquele carro que demora 8 a 12 horas para carregar ali 70, 80% da sua bateria. O carga rápida é 15 a 20 minutos. É o tempo de você ir na conveniência, comer um hambúrguer, tomar um suco, um refrigerante e voltar. E o seu carro já está carregado. Então, esse tempo alto de espera você não tem. A quantidade de carregadores você encontra amplamente na estrada. É tanto que, e fico alerta para o revendedor brasileiro, a maioria dos carregadores aqui estão em postos de combustíveis. Para você ter uma ideia, são os restaurantes, as redes de farmácia que estão insistindo para as empresas de carregadores instalarem carregadores lá, né? Justamente porque eles querem pegar esse nicho do consumidor, eles querem pegar esse tempo do consumidor, né? Então eles querem atrair mais consumidores, é tipo um cartão, né? De chamar o consumidor ali para dentro do negócio. Como no Brasil a gente tem uma dificuldade do consumidor que vai a um posto abastecer, ficar ali no posto, eu costumo dizer que a gente trata muito o consumidor de posto como um pit stop de Fórmula 1, né? Então você vai lá, abastece, cobra, vai-te embora que eu quero abastecer outro. Aqui é diferente. Aqui o cara desce do carro, ele mesmo abastece, e a primeira coisa que ele faz é vai para a loja de conveniência. Muitas vezes deixa o carro na bomba e vai para a loja de conveniência. Vai lá, compra um lanche, compra alguma coisa, volta pro carro e vai embora. Eu desci em todos os postos que eu passei e era incrível. Acho que eu devo ter visto uma ou duas vezes uma pessoa parando o carro, abastecendo e saindo. Provavelmente muito apressado, mas com os carregadores é a mesma coisa. Eu vi, por exemplo, na minha visita na Buses, que é aquela rede imensa de postos de combustíveis, pessoas carregando no carro, pessoas deixando o carro carregar, pessoas que vão lá dentro, compram um lanche, voltam e ficam no carro comendo. Só para você ter uma ideia, a maioria das lojas de conveniências de estrada, quando elas vendem um refrigerante, é um copão, só que ele tem uma parte menor aqui na parte de baixo. E eu olhava, para que esse copo é assim? Quando eu cheguei do carro, botei, era para Encaixar. colocar o copo, encaixar ali naqueles portas-copos padrões que os carros têm. Então, a loja de conveniência, o fabricante de copos, todo mundo pensa em facilitar a vida para o consumidor consumir, para ele comer, para ele comprar, para ele ter Uhum. lá. Então, o cara vai lá, senta lá no carro Tesla dele, lá vai trabalhar, tem internet, tem tudo, 5G, vai lá fazer as coisas dele, 15 minutinhos, carregou, vamos embora, tá com a família, leva o pessoal 15 minutos dentro de uma loja da Bilces, não é nada, cara. Você não consegue ver tudo. Então, é possível, é simples, é simplificado. Agora, exige, claro, um planejamento que dentro da cabeça do consumidor vai se tornar tão rotina que, sabe, as viagens perto não nem precisa se preocupar. Viagem até 2 horas, você entra no carro, ele planeja para você, já diz onde é que você tem, diz o valor da recarga, como você pagar. Alguns até já, dependendo da sua carteira de pagamento, você já pode pagar antecipadamente, já deixar pago. Aí você chega lá, carrega seu carro, vai-se embora, tudo de uma forma simplificada. Então, esse tipo de tecnologia vai impactar sim, e o revendedor precisa trazer para ele essa responsabilidade. Vocês querem carro elétrico? Não tem problema. Se você quer carro elétrico,
você vai carregar seu carro aqui no meu posto. Ah, RJ, mas você mesmo falou que tem lá o carregador que o cara compra e leva para casa dele. Eu falei, mas o cara não vai passar o tempo todo em casa. Em algum momento, ele vai querer um cachorro quente. Se ele vai comer o cachorro quente no seu posto, ou se ele vai comer numa lanchonete de hot dog, aí é você quem vai decidir. Certo. E eu queria que você também explicasse para a gente, RJ, assim, existem diferenças entre postos de cidades grandes, postos de rodovias e postos de cidades pequenas? Olha, o básico da diferença é só questão de tamanho. Porque eu vi postos de cidade interior com lojas de conveniência muito melhores do que lojas de cidade. Mas um fator interessante é que eles olham muito para o público, sabe, cara? Eu vi postos de esquina, vizinhos, né, separados por uma avenida, e entrei na loja de conveniência de um, entrei na loja de conveniência de outra, completamente diferente o mix. Eu fiquei, como? O público é diferente. O público que passa desse lado da pista aqui, que para nesse posto, compra X, o público que para nesse posto aqui, compra Y. Acabou. Os caras sabem quem são os seus consumidores. E é isso que você precisa entender. Posto de cidade, quando a gente fala assim, posto de cidade interior no Brasil, a gente fala posto pequeno, posto, né, posto de cidade grande no Brasil, é aquele posto maior, com 6, 7 ilhas, 10 ilhas, e você tem uma loja de conveniência. Todo posto interior tem uma loja de conveniência. Eu já encontrei até ferragens. Loja, tinha 2, 3 gôndolas de ferragens lá, que era uma área muito rural e tudo e tal, e o cara acabava vendendo isso na loja de conveniência. Mas todo posto de interior tem loja de conveniência. Todo, sem exceção. Eu já encontrei posto de cidade que não tinha. Aí eu já encontrei. Num lugar muito pequeno, posto, aquele postinho feio, estilo o bandeira branca derrubado que a gente encontra aí, eventualmente, pelo Brasil, que eu não gosto de chamar de marca própria. Eu acho que marca própria é aquele que ostenta a sua marca, que tem uma marca e a sua faz. Então, essa é a diferença básica. Nos Estados Unidos, um outro fator interessante quando a gente fala em posto de cidade grande e posto de cidade pequena é que os postos eles agregam serviços ao redor. Coisa que já está acontecendo no Brasil há um certo tempo. O pessoal já tem despertado, as grandes redes já despertaram para isso. Mas aqui nos Estados Unidos eles agregam, ou seja, todo mundo quer botar alguma coisa ali perto do posto, porque tem um fluxo maior de pessoas passando. Certo. E voltando aqui um pouquinho ainda sobre essa questão dos carros elétricos, né? O estado da Califórnia, eles proibiram, né, a venda de veículos a combustão a partir de 2035. Você acredita, né, você que está acompanhando, né, essa transição e tal, você acredita que essa diretriz ela vai se manter? Olha, um fator muito interessante que a gente encontra aqui nos Estados Unidos é que você tem uma mobilidade extrema e excepcional. Eu acredito que o governo da Califórnia vai sim, talvez possa adiar por mais alguns anos essa proibição, vai depender muito do que vai acontecer. Mas só que o estado da Califórnia ele é circundado por diversos estados, inclusive com impostos menores, né? Então, a única forma da Califórnia ter carros a combustão, quer dizer, não ter carros a combustão andando nas suas ruas, é proibir a circulação deles. Porque a fabricação, você pula ali no estado vizinho, qualquer cidade do interior tem lojas de carro excelentes, você vai lá, compra um carro e volta para sua cidade e você tem a opção. Como eu falei há pouco, né, eu até já antecipei essa parte da Califórnia, eu vi um posto sendo construído lá, porque combustível é um item. Se um dia realmente o carro elétrico em si acabar, ou aliás, o carro a combustão assim, acabar, os postos continuarão com a mesma receita, talvez até mais, porque já está agregando outros tipos de serviços, como o carregamento de carros elétricos, como outras coisas que vão surgir dentro daqui para lá. Então,
Essa proibição da Califórnia, eu acredito que ela é muito mais política do que efetiva. Vai impulsionar a venda de elétricos, tem impulsionado muito carro elétrico lá na Califórnia. É uma cidade que você anda numa das avenidas principais lá de Los Angeles. São 6 faixas de um lado, 6 do outro. Você não sabe de onde é que tem carro. Eu brincava muito com a minha família. Eu disse, gente, por que que esse povo não está em casa? Pessoal, vou para casa, fique em casa um pouquinho. Você sai de noite, é carro para todo lado. Você sai de manhã, é carro para todo lado. E eu quero contar isso para você, Karen. A gente fez uma viagem no domingo de Los Angeles para Phoenix. Pareceu que eu estava numa avenida movimentada, uma avenida dentro da cidade, porque era 3 faixas, uma federal, 3 faixas ocupadas, andando devagar, porque tá muito carro, muito fluxo, não parava não, mas era muito fluxo, vindo e voltando. Eu falei, meu Deus do céu, a quantidade de gente que está saindo de Los Angeles está voltando. E é um fluxo imenso. Então, assim, vai ser o fim dos carros a combustão na Califórnia? Não. O americano ele vai lá e compra onde ele quiser o carro, volta aqui. Meu carro está aqui. Comprei esse carro, a não ser que a legislação dele proíba o emplacamento de carro. O cara vai comprar um carro no outro estado e vai viver tranquilamente. Cada estado tem a sua placa, todos os modelos diferentes. É um negócio. A Flórida tem 4, 5 modelos de placas diferentes. Então, assim, o cara vai ser o que o consumidor quiser. Ele pode fazer essa restrição por uma questão ambiental, para a questão progressiva que a gente encontra lá na Califórnia, impostos altíssimos, né? Então, assim, é o Estado com a carga tributária. Fui lá uma vez, comprei um negócio de US$ 30, paguei US$ 11 de imposto. Falei, caramba, que negócio absurdo, né? E aqui no Brasil a gente paga mais, né? A gente paga quase o dobro às vezes. Mas eu acredito que não vai ser vai demorar muito ainda para chegar ao ponto em que hoje seria o inverso, né? Os carros a combustão seriam a menor quantidade e os carros elétricos seriam a maior quantidade. Acho que vai demorar muito tempo ainda. É questão de mais 1 ou 2 gerações. Certo. Você comentou, né, no início do podcast que você, assim, você deixou que seu ponto de vista que você não acredita que é só uma questão ambiental, né, sobre o meio ambiente, essa questão do crescimento dos carros elétricos. Você acredita que talvez aí a questão da alta inflação global, ela tem sido um impulsionador para o crescimento, né, a aceleração aí dos carros elétricos, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil? Olha, esse ponto da inflação, que a gente pode voltar até um pouquinho para a guerra da Ucrânia, da Rússia e a Ucrânia, que foi um dos maiores impulsionadores dessa inflação. Eu acho que esse foi o ponto crucial que fez um alerta, que deu esse impulsionamento nos carros elétricos no mundo todo. Por quê? Por 2 motivos, tá? O primeiro é que existe uma dependência muito grande do petróleo russo, que é em torno de 20%. 20 a 25% do petróleo consumido no mundo é russo. Então, existe uma dependência muito grande nesse fator. E o petróleo não é utilizado só para combustível de automóveis, né? Ele é utilizado para diversos fatores, principalmente na geração de energia na Europa e nos Estados Unidos, que possui frios, temperaturas assim, polares, né? Principalmente para mim, que veio aí do Uhum. Nordeste do Brasil, Maria, 5 graus aqui é polo sul. Então, o que que acontece? Esse é um dos aspectos. Quando a gente enxerga esse caminho que os combustíveis têm nessa volatilidade da OPEP, do controle de preços, do impacto que isso gera no bolso dos consumidores, seja na inflação, seja no custo de vida, isso aí já despertou para a questão do carro elétrico. Jota, mas os países ainda são dependentes de energia. São dependentes de energia. Mas a partir do momento que eles estão investindo pesadamente em energias alternativas, Karen,
eu passei por 3 estados, Nevada, Califórnia, a quantidade de usinas solares, Texas, Arizona. Você passava 20 minutos, 30 minutos dirigindo e você passando por uma usina solar, aquelas telas de captação solar. Energia eólica, cara, em cima das montanhas. Eu disse, olha, nem no Brasil, que no Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de energia eólica, Ceará também, eu não vi parques como esses. Então, assim, eles estão investindo pesado em energia alternativa, estão investindo pesado em energia elétrica. Todos os países estão fazendo um movimento muito forte nessa questão. Por isso que eu digo que utiliza-se como marketing essa questão ambiental, mas o fator principal é a dependência do petróleo. Eles querem perder essa dependência do petróleo, gerar energia de forma alternativa ao petróleo e conseguir fazer a locomoção das pessoas com menos utilização do petróleo. Esse é um dos pontos. O segundo ponto, e isso aí eu vou culpar a Toyota, tá? Tô botando culpa na Toyota aí. Por que a Toyota, cara? Porque a Toyota, ela criou, através do modelo Corolla, o modelo de fabricação universal. Eu quero baratear um carro. Como é que eu faço para baratear um carro? Eu tenho que fazer o mesmo carro numa quantidade muito grande. Então, o que que a Toyota começou a fazer? Ela começou o mesmo carro que ela vende na Europa, ela vendia nos Estados Unidos, vende no Brasil. O Corolla é o mesmo em qualquer lugar, a Hilux é a mesma em qualquer lugar. O Camry é o mesmo em qualquer lugar. Isso chama-se linha de produção. A partir do momento que eu faço uma linha de produção única, eu barateio meus custos, porque eu vou comprar a mesma borracha, vou comprar o mesmo vidro, vou comprar o mesmo modelo, não vou gastar com modelos diferentes, com tipos de fabricação diferentes. É a mesma coisa. Toda a indústria automobilística se adaptou a isso. Então, boa parte dos carros que eram fabricados aqui pela Ford, eles eram exportados, né? Então, quem usa a Ford Ranger no Brasil é fabricado na Argentina. Então, você pega lá um polo, fabrica aquele modelo de carro e exporta para o mundo todo. Então, essa linha de produção, ela faz com que os carros barateiem os custos. Por que que todos os governos, todas as montadoras insistem nos carros elétricos? Porque eles precisam de linha de produção. Ele precisa vender muito para baratear. Ele precisa ter um ciclo de venda igual aos carros a combustão para ele poder fazer um preço, chegar a um preço competitivo. E os carros vão ser, eles têm não sei quantos mil componentes a menos, Karen, do que o carro a combustão. É claro que esse carro vai ser mais barato. Só que agora ele não é, porque a quantidade que ele é fabricado é pouca. Isso é simples. Qualquer estudante primeiro ano de engenharia vai dizer, olha, a linha de produção tá pequena, por isso ele está muito caro. Então, temos que fabricar mais. Quanto mais carros eu fabricar, menor o custo. Por que que os carros chineses são campeões, são os mais baratos do mundo? Porque na China, cara, e você vai lá, fabrica uma garrafinha dessa aqui, por exemplo, você fabrica uma garrafinha dessa, você vende 1 bilhão de unidades. Então, você fabrica a rodo. É diferente aqui no Brasil, em que o consumo ele é impedido, ele é diminuído, ele é tolhido pelo governo para controlar a inflação. É diferente dos Estados Unidos. Por que que as pessoas ficam milionárias mais cedo, mais rápido nos Estados Unidos? Porque lá você bota um posto desse, você vende aí 800 mil litros tranquilamente. Né? Se você for pegar os 42 mil postos no Brasil e ver quantos deles vendem 800 mil litros, eu tenho medo aí de não chegar a 10 mil. Né? Aqui nos Estados Unidos, você vê um posto de cidade pequena vendendo 250, 300 mil litros mês. E é pouco. Se você for perguntar para a redução, está vendendo pouco, é porque está em crise, está em inflação. O cara vai dizer isso, porque é pouco. Então, isso impacta, mas os dois focos principais é essa questão da dependência do petróleo, né, impactado pela inflação da guerra da Ucrânia, e vai vir mais, viu, cara? E não quero entrar nessa parte da geopolítica, não. Mas eu li recentemente que a próxima pode ser uma invasão aí a Taiwan. A animosidade que a Índia tem com a China é muito grande. Quando eu fui perceber essas coisas, eu falo, olha, a guerra da Ucrânia talvez não seja o principal impacto que a gente vai ter no petróleo
nos próximos anos. E é interessante que eu estava lendo a Infomoney esses dias e dizendo que houve uma queda no preço do barril de petróleo, e eu fui tentar entender o porquê. Eu gosto de entender o porquê, né? Por que houve essa queda? Porque os investidores, o mercado entendeu que, assim, não está acontecendo nada demais, está tudo tranquilo, e por isso o preço do barril vai cair. Olha só como nós somos voláteis em relação a essa questão dos preços, né, da inflação e dessa questão dos custos, que o carro elétrico ele precisa entrar numa plataforma mundial para que ele possa ser barateado cada vez mais. Excelente! Batemos um super papo aí com o RJ. RJ, olha, eu quero te agradecer muito pelo conteúdo de hoje, né? Você trouxe muitas coisas assim que ainda são novidades, né? E também trouxe algumas experiências vividas aí que foram super relevantes. Então, quero te agradecer aí mais uma vez pelo conteúdo. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Mas eu deixo aqui para você, né, também, se você tem alguma dica, alguma recomendação, alguma orientação, algo a mais que você queira deixar aqui para nossa audiência? Eu queria encerrar com aquele exemplo que eu utilizei no podcast anterior, que é a questão do comandante do avião, né? O revendedor ele precisa se comportar como um comandante do avião. Ele não pode confiar só no que ele está vendo na janela. Ele tem que ter controles de gestão num software muito eficiente. Ele tem que ter parceiros e consultores que lhe ajudem a entender o que o mercado está, a temperatura, as previsões, o que está acontecendo dentro do mercado. Por isso que eu indico muito que, poxa, procurem parcerias junto com as distribuidoras, procurem as distribuidoras que elas têm uma expertise muito grande dentro do seu negócio. É uma pena eu ter que dizer isso, mas eu acho que as distribuidoras, Karen, elas conhecem mais do negócio do revendedor que o próprio revendedor. Uhum. Enquanto o revendedor não conhece muito do negócio. O que eu digo negócio é tudo que está acontecendo ao redor, né? Não é a gestão do posto em si. A gestão do posto em si ninguém sabe mais que o revendedor, mas do mercado em que ele está O que inserido. impacta, né? Então, o revendedor brasileiro, demais. E o revendedor brasileiro foi colocado no varejo, é isso que eu venho alertando desde 2021. Olha, vocês não são mais um prestador de serviço, nem um vendedor de commodity, vocês estão no varejo. O que é o varejo, cara? O varejo é quando você compra de um distribuidor, um atacadista, em uma quantidade maior, e você retalha, você divide e vende em pequenas proporções para o consumidor final. Isso é a definição de varejo, né? Então, o supermercado ele compra muitos produtos da indústria, ele divide aqueles produtos lá em pequenas porções e vende. Lojas de imóveis, lojas de eletroeletrônica, é assim que funciona o varejo. O varejo é isso. E o posto de combustíveis é varejo. Ele compra em grande quantidade e vende retalhado. Retail é a palavra que é utilizada aqui nos Estados Unidos para definir varejo. Retail, ou seja, o retalho, né? Aquela venda cortada, pequenininha. Então, o posto foi colocado no varejo, ele precisa entender isso, né? E ele precisa focar no que é mais importante para ele, que é o consumidor. Ele perde muito tempo focando em outras coisas que ele não tem gestão, que ele não tem. O dólar está disparado, o barril de petróleo está assim, a distribuidora está sem produto, está com produto, o produto está caro. E ele esquece que ele tem um consumidor ali na ponta que quer ser ouvido, que quer comprar, que quer consumir. Quando eu falei que existia aquela diferença de que o consumidor americano ele existe para consumir e o brasileiro é tolhido pelo governo, não significa que o consumidor brasileiro não queira consumir. O consumidor brasileiro, cara, ele sai todos os seus dias com sua carteirinha lá, com seu cartão de crédito, doido para comprar alguma coisa e você não quer vender nada para ele. Como é que isso vai funcionar, né? Então, você precisa entender que o seu cliente, ele compra pão, ele compra leite, ele compra açúcar, ele compra fósforo, ele compra uma diversidade de coisas todos os dias. Ele está indo comprar em outro lugar, ele podia estar comprando no seu ponto de venda. É esse o olhar que você tem que estar. Como é que eu posso fazer com que esse consumidor que entra no meu posto consuma mais coisas, compre mais coisas aqui?
Como é que ele entenda que aqui ele pode encontrar, e ele sempre vai encontrar coisas que vão trazer comodidades e facilidades para ele. Facilita a vida do consumidor e você vai ter ele na palma da mão. E amanhã, Karen, se ele estiver vendendo, se o combustível for à base de banana, se o combustível for à base de algum tipo de mineral, se for a água, o consumidor é seu. O consumidor está ali no seu ponto de venda. Ele vai comprar a você. Ele vai buscar a você. Empresas que focaram no produto sumiram do mapa. Não vou nem falar que Nokia, Kodak, Xerox, que são casos clássicos que a gente tem aí de cases de empresas que focaram em produtos e deixaram de existir. Então, não foque no produto, seu foco tem que ser o consumidor. Excelente, obrigada. Muito obrigada aí pela sua participação e a conclusão aqui desse episódio, RJ. E a gente deixa as portas aqui do Tanque Cheio sempre abertas para você, porque quando você vem, o papo sempre é muito rico. Olha que se entrar não sai mais não, viu? É muito gostoso, é muito bom estar aqui. Obrigado, Karen, obrigado a todos que fazem esse programa maravilhoso, para traz luz para a revenda, para o varejo. É um prazer imenso estar sempre aqui. Convido todos vocês a me seguirem, a entrar lá na Amazon, comprar meu livro. O consumidor tem pressa, corra com ele ou corra atrás dele. Obrigado, um beijão para todos aí. Pessoal, então é isso. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.